Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, faço parte aqui do time de investimentos da Stella e eu preparei aqui um material para falar um pouco mais sobre Unit Economics, que é uma maneira de expressar em números como o seu negócio funciona. Então, aqui coloquei essa frase, o efeito aqui, onde o seu modelo de negócio encontra as finanças. E a gente decidiu criar esse conteúdo para trazer alguns conceitos básicos, relembrar e refrescar alguns conceitos básicos para né, empreendedores da nossa rede sobre aqui os principais indicadores de Unit Economics. Mas que antes de mais nada, é importante a gente lembrar que no início, Unit Economics não é importante, né? No início, você tem que fazer coisas que não escalam para encontrar aqui e construir algo que gere valor, né? Então, nessa fase aqui, né, no que a gente chama de pre-seed, nessa fase de discovery, o que mais importa é encontrar um cliente que tem uma dor clara, que tem um problema, identificar esse problema, criar um produto que esteja incrível e 10 vezes melhor do que existe no mercado, para então começar a pensar em como é que você replica, né, esse produto, essa venda, para atender mais clientes. E aqui a gente está buscando modelos de negócio que sejam repetíveis e escaláveis e possam crescer muito rápido. Esse é o nosso trabalho aqui em Venture Capital. Então, é importante, né, lembrar para quem é esse material. E né, não se preocupe com CAC e LTV se você está muito no início da jornada. A gente acredita que, uma vez que você encontrou essa unidade básica de crescimento, né, de qual é o cliente, qual é o produto, qual é o preço, qual é o valor que você está entregando, aí e você pode começar a pensar nesses indicadores, né? Como você já fez mais vendas e está pensando em começar a pensar em replicabilidade e escala. E aí aqui a gente, eu trouxe aqui um pouco por que é importante pensar em unit economics, né? Uma vez que a gente já conseguiu, já tem um cheiro desse market fit, dessa unidade de valor, a gente consegue entender, né, para a gente investidor, a gente consegue rapidamente entender a lucratividade do seu modelo de negócio, a gente consegue ter insights de product market fit, né, negócios com maior retenção, a gente entende rapidamente que estão mais próximos desse momento de product market fit, né, um menor churn, se ele tem capacidade de expansão, como é que está a máquina de vendas, né, e a capacidade de eficiência de capital. É também algo que a gente consegue derivar a partir né, dessa economia de uma unidade, né, que é o que a gente está falando aqui de Unit Economics. E, além disso, né, bons né, Unit Economics, eles melhoram o seu valuation. Né? Então, quando a gente está olhando uma empresa, a gente escreveu isso no nosso napkin, quando a gente publicou o que a gente espera de cada empresa em cada estágio, a gente colocou lá, né? Qual é o nível de tração, geralmente, que a gente espera, ou seja, de receita anual, qual é o crescimento, que eu acho que é talvez o fator mais importante aqui que a gente olha, e aí, margem bruta também, né? Que eu acho que é uma questão importante da gente entender, que é como é que, ou seja, qual é a estrutura de custos desse negócio, para a gente poder comparar bananas com bananas, né? Um SaaS, puro SaaS, né? Software que tem uma margem bruta de 80%, eu não posso comparar ele de maneira direta com um negócio ou que tem hardware, ou que envolve produtos físicos e tem uma margem bruta mais baixa. E por último, os unit economics. Se eu estou comparando dois negócios que são parecidos, que vendem para clientes mais ou menos do mesmo tamanho, né, tem uma estrutura de margem bruta parecida, mas um deles tem melhores unit economics, ou seja, estão conseguindo expandir muito rapidamente na base, com baixo churn, provavelmente a gente vai estar disposto a pagar mais né, para entrar nesses negócios. E aí, aqui entrando né, no que, né, quais são as métricas principais de Unit Economics. A gente tem aqui esses quatro, que eu acho que são os básicos, né, os mais básicos e que eu vou querer repassar aqui com vocês hoje. O CAC, o churn, a retenção de receita, né, o gross e net dollar retention, ou net revenue retention, e o lifetime value. Vou entrar em cada um deles para passar direitinho como calcular. Então, mas antes eu queria passar rapidamente aqui a estrutura básica de um DRE para falar de margem bruta. E margem bruta, né, é muito importante quando a gente está falando de uma unidade
de crescimento, né, ou uma unidade, né, unit economics, é entender qual a margem que eu tenho ao vender para um cliente, né, software para um cliente, ou seja, um marketplace, que é um software para dois lados, mas é importante eu entender o que é margem bruta, e a gente vê vários empreendedores fazendo algumas confusões sobre o que é margem bruta para negócio de tecnologia. Então, a estrutura básica de um DRE é que ela tem a receita bruta, os impostos, e a gente chega na receita líquida. E a partir daí a gente tem o que a gente chama dos COGS, né, que são os custos aqui, Cost of Goods Sold, ou CMV, né, que é custo da mercadoria vendida. Quando a gente está falando de mercadorias ou de itens, eu sei, né, é muito fácil chegar quais são os meus custos para fabricar um iPhone, ou quais são os custos para eu comprar e revender esse iPhone na minha loja. Agora, quando estou falando de tecnologia, não é tão óbvio, ainda mais quando eu estou falando de um software que eu vendo como serviço, ou um marketplace, o que eu coloco ali? Então, a gente tem aqui, eu coloquei aqui uma lista dos principais custos diretos de servir clientes de tecnologia. Então, a gente tem custos de infraestrutura e nuvem, que eles entram aqui em COGS, custos de software, né, que a gente está usando aqui, né, APIs, ou custos de integração, enfim, software de DevOps, etc. Também a gente tem um custo humano, né, para servir os clientes. Então, toda a equipe de CS, suporte, geralmente, ela é colocada aqui no COGS. Também, eventualmente, a equipe de implantação dá para colocar no COGS ou também no CAC. Acho que aqui é uma discussão boa, dependendo da implantação, como é que você considera ela no seu negócio. E eu acho muito legal aqui também colocar aquelas equipes de tecnologia que trabalham na sustentação, né? Trabalham naquelas features, naquelas funcionalidades que são muito core, e que, se você não tiver essa equipe, o seu negócio principal pode parar de funcionar, né? Não é aquela equipe que está desenvolvendo novas funcionalidades, mas sim fazendo a manutenção, né? A sustentação. Além disso, custos de transação, né? Então, custos de gateway de pagamentos, né? Que eu estou deixando aqui para processar pagamentos, por exemplo, emitir boletos, sei lá. Em marketplaces tem o take rate, eventualmente, né? Se o dinheiro passar pela empresa, eu tô descontando aqui o que de fato o que de fato não passa pela empresa, né? Os repasses eventualmente entram como COGS, né? Se o dinheiro passa pela empresa. E em e-commerce a gente tem aqui frete, custo de transação e tudo mais que entra como COGS. E então eu quis trazer aqui uma lista não exaustiva, né, de alguns custos aqui de software, né, ou negócios baseados em software. Depois a gente chega então no lucro bruto e na margem bruta, que é basicamente o lucro, né, a receita líquida de impostos menos esses custos. Aí depois que a gente entra, então, nas despesas operacionais, que aí tem a despesas de marketing e vendas, que são, né, que é o que dá origem ao nosso CAC, e as outras despesas gerais administrativas e de P&D, para continuar a desenvolver um produto incrível. Agora vamos entrar aqui de fato, nos 4 indicadores principais, né, de Unit Economics que a gente olha. E aí, de novo, né, aqui a gente poderia aprofundar bastante. A ideia é fazer um overview rápido com vocês. Então, primeiro é o CAC, que é o custo total de aquisição, né, de um cliente. Por isso que é o Unit Economics, que é sempre baseado na uma unidade de cliente. Em alguns marketplaces eu posso quebrar isso a unidade. Pode ser, eventualmente, uma corrida, no caso do Uber, mas geralmente a gente está falando de um cliente, que é o custo total de aquisição sobre o número de clientes adquiridos naquele período. E o que entra no CAC, né? Absolutamente tudo. Então, todos os custos de marketing, vendas, publicidade, ads, prestadores de serviço como agências, freelancers, o software que eu estou usando para gerar a imagem de AI, o meu CRM, o meu software de e-mail marketing, etc. Até a alocação de times de tecnologia para as atividades de aquisição deve ser colocado no CAC, né? Porque são todas as atividades e custos relacionados a trazer clientes. E aí eu divido isso pelo número de clientes. E o CAC, ele é sempre calculado por período, né? Então, a gente olha, geralmente, quando a gente está olhando um negócio, a gente pede o CAC dos últimos 12 meses, para ter uma noção um pouco mais geral do negócio.
mas você pode começar a olhar, né, essa análise segmentada, que é como é que é o CAC por canal de vendas, tá? Eu quero ver meu CAC, né, do outbound, da minha equipe de vendas, com o CAC, por exemplo, né, do inbound, ou de uma estratégia PLG, ou de parceiros, eu consigo comparar esses custos aqui. Outra maneira é ver o CAC por tipo de cliente. Então, eu quero ver o CAC para clientes pequenos e grandes. Às vezes, você tem um cliente que está pagando o dobro e o CAC é só 50% maior, né? Então, né, aqui a relação entre o CAC e o Lifetime Value, que a gente vai falar depois, é muito mais positiva em clientes maiores. Esse é um insight que pode trazer essa análise aqui. E aí também tem uma maneira de calcular que é super rica, que é o CAC por safra, né, que é eu calcular o CAC dos clientes que vieram, por exemplo, em dezembro de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, é eu enxergar como é que eu estou evoluindo o meu CAC mês a mês, mas não do que eu gastei naquele mês necessariamente, mas o CAC que me ocasionou trazer aqueles clientes. Eu gosto de usar uma métrica, de recomendar aos empreendedores que usem uma métrica de uma média móvel de 3 ou 6 meses do CAC, que eu acho que atrás uma boa curva de como é que isso está evoluindo. E tem gente que tem até falado sobre a TIR, né? Vou calcular uma TIR do CAC, do Lifetime Value, ao invés de usar. Enfim, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais nisso depois. E acho que é muito importante também a gente olha para essa dependência de publicidade, né? Então, quanto do seu CAC é publicidade? Naquele negócio que tem né, esse indicador muito alto, sei lá, 80% do CAC é publicidade, eu brinco aqui que seu negócio pode estar viciado, né? A gente não gosta aqui de investir na Sela em negócios que têm, né, os seus custos de aquisição, né, o seu método de aquisição baseado em publicidade, porque ela é basicamente, acho que ela traz muito resultado no curto prazo, mas ela tem retornos decrescentes. E dificilmente vai sustentar a empresa para sempre. E aí aqui vamos falar agora então de churn. A gente tem duas métricas principais de churn, que é o logo churn, né, que é qual é o número de clientes que eu perdi sobre a minha base, e o revenue churn, né, que é o churn de receita, né, porque às vezes eu posso perder, mas eu posso estar perdendo os meus clientes menores. Acho que esse revenue churn acaba sendo mais útil, mas acho que os dois podem ser legais dependendo do seu negócio. Se a gente olha aqui, vou trazer aqui alguns gráficos, a maioria deles dessa pesquisa, desse relatório State of SaaS Latam, que é muito legal, que traz né, uma base de dados comparáveis aqui da América Latina, de empresas daqui, e também o churn pode variar de acordo com aqui eles trazem, né, por faixa de receita. Então, por exemplo, empresas que estão faturando aqui até US$ 1 milhão de receita anual, né, as empresas na mediana têm um churn de 2% ao mês, e aquelas que são top decile, né, top 10%, tem um churn de apenas 1%. Mas aqui acho que é importante lembrar também que isso varia de acordo com o seu modelo de negócio, de acordo com o seu ICP. Então, geralmente, negócios que atendem clientes enterprise, com ticket médio mais alto, tem um churn mais baixo. Se você atende pequenos negócios, seu churn vai com certeza ser maior. Então, tem algumas diferenças aqui que podem mexer nesse número. Mas é uma métrica bem importante de estar bem calculada. Agora, a gente vai entrar aqui no Gross Revenue Retention e Net Revenue Retention, né? A retenção bruta e líquida de receita. Então, basicamente, a bruta, ela é o inverso do churn, né? Então, que é quanto de receita eu retive, né? Ou seja, se eu tive um churn de 5% no mês, eu retive meu GRR, a minha retenção de receita é de 95%. E a retenção líquida de receita, eu considero nessa conta a minha expansão. Ou seja, o quanto que eu cresci de receita nos clientes da minha base. Então, por exemplo, se eu tive 5% de churn e eu cresci 4% de receita na minha base, isso quer dizer que o meu churn líquido, a minha retenção líquida de receita foi de 99%. Eu só perdi 1% da receita.
E essa métrica a gente considera muito, a gente já chamou ela muito importante aqui, porque ela considera que, porque se eu estou próximo de 100% aqui, nessa retenção, todo o crescimento que eu trouxer vai ser na veia e vai realmente fazer a empresa crescer muito rápido. E aí a gente vai compondo essa contabilidade de crescimento aqui, que esse aqui é um gráfico que vem de um dos nossos posts do Matrix, que explica isso, em mais detalhes que eu vou dar referência e também está na descrição aqui desse vídeo, que fala, né, onde eu coloco num gráfico ou numa tabela o que é novo MRR, o que é churn, o que é expansão e contração, e eu consigo ver visualmente como é que está esse crescimento. Aqui, essa métrica é tão importante que a gente trouxe aqui, né, quis trazer a métrica Brasil e Estados Unidos. No Brasil, aqui, acho que a mediana, acho que o objetivo é conseguir estar próximo de 100%, ou seja, a sua expansão conseguir compensar o seu churn, né? Acho que esse é o que a gente busca. Em negócios que atendem, né, para SMB, pequenas empresas, isso é muito difícil no início. Então, a gente vê, né, que a mediana está muito mais perto de 80%. Então, ou seja, eu perco anualmente 15% da minha base. E eventualmente, né, as melhores empresas estão acima de 100%. Ou seja, só na base a empresa cresce 20% ao ano. Né? Isso é maravilhoso, né? Acho que é o melhor dos mundos, que aí, né, a gente sempre busca empresas que estejam próximo ou acima de 100%. E aqui eu trouxe, acho que o comparável americano, em empresas até maiores, né, acima de 50 milhões de dólares de receita, e você vê que, vocês conseguem ver aqui que uma mediana né, fica próxima de 100%, e as empresas melhores sempre estão acima de 100%. Então, esse é o objetivo aqui de toda empresa, eu acho que a gente busca investir. E, por último, eu queria detalhar aqui o lifetime value, né, que é o valor do cliente ao longo do tempo. E para isso eu tenho que entender qual é o lifetime, né? Ou seja, o ciclo de vida médio dos meus clientes em meses, né? Ou em anos. Então, como é que eu chego nesse número? Geralmente, no início das empresas, as empresas não sabem o seu lifetime. Porque eu tenho poucos clientes que eu tenho eles há mais de 2 anos, eu tenho uma base muito pequena, né? Que eu fui aumentando a base nos últimos 12 meses, então é difícil entender qual é o lifetime na prática, então o LTV geralmente é muito inflado de empresas no estágio seed, por exemplo. Então, a gente olha aqui, geralmente as empresas conseguem ter uma noção melhor sobre o seu lifetime e lifetime value a partir do Series A. Uma maneira aproximada de calcular é dividir calcular 1 sobre o logo churn, né? E aí eu sugiro usar uma média móvel de 6 meses para você chegar nesse número. Isso vai dar né, o seu lifetime em meses, porque eu estou calculando o churn na base mensal. Então, por exemplo, se eu tenho um churn de 5% ao mês, isso vai dar aqui 20 meses de lifetime médio. Mas isso é uma aproximação muito robusta, muito, na verdade, grotesca e pouco precisa. Na verdade, se você tem muito pouco histórico, eu sugiro dividir isso por 2. Então, aqui, né, então acho que o lifetime seria de 10 meses. Né? E aí é importante para chegar no lifetime value, multiplicar o lifetime pelo ticket médio e pela sua margem bruta, né? E aí, eu acho que aqui a gente tem derivados desses indicadores, né? Então, acho que aqui começa a ficar legal e a gente começa a entrar, né, né, nos onde realmente importa, que é o CAC Payback. Esse aqui, esse é um dos indicadores que, além da retenção líquida de receita, esse é um dos mais importantes que eu sempre olho aqui, que a gente olha também nas telas, que é o CAC sobre o ticket médio vezes a margem bruta. Ou seja, em quantos meses, já descontando os custos, eu consigo retornar o valor do meu CAC, quanto eu gastei para trazer esse cliente. E esse número, né, ele mede a eficiência da máquina de vendas. Então, empresas que estão aqui nas top 10%, geralmente elas têm esse número muito baixo, né? Ficam abaixo de 3, abaixo de 4, ou seja, rapidamente, em poucos meses, a empresa devolve o CAC e já começa a gerar lucro, e esse lucro, então, pode ser reinvestido em mais aquisição.
Então, geralmente essas empresas têm um crescimento realmente muito explosivo, né? Que eu consigo ter uma eficiência excelente de vendas e também, né, isso se corresponde numa eficiência de capital excelente. E é muito importante. E aí o LTV sobre CAC, né, acho que é uma métrica que está na cabeça de todo mundo, mas como eu falei, o LTV geralmente está subestimado, ele está mal calculado, então a gente não dá tanta bola para essa métrica, mas ela é importante, uma vez que você já tem uma noção maior, que é para ter uma noção. Basicamente, você pega o LTV e divide sobre o CAC, né, e você tem uma noção de quantas vezes né, o valor do seu cliente é maior do que o seu custo de aquisição. Também traz uma noção de lucratividade do modelo de negócio como um todo ao longo do ciclo de vida, né? Se for muito baixo esse LTV sobre CAC, isso quer dizer que o negócio é pouco viável, né? Ou seja, se aumentar um pouco o CAC, o negócio pode se tornar inviável. E por último, aqui, só queria trazer uma disciplina que eu acho bem legal e bem importante, que é análise de safras, que basicamente aqui uma maneira de, né, que eu comentei, a gente pode ter essa visão aqui do CAC, a gente pode ter essa visão do churn também, é muito importante, que é ou de retenção líquida de receita, né, são as métricas que a gente geralmente olha por safras. E é uma maneira de enxergar com mais granularidade, né, os dados de unit economics, porque quando eu faço uma média geral, eu posso estar distorcendo, eu posso estar enviesado. Então, como é que a gente lê um gráfico desses, né? A gente coloca, aqui está a safra de quando os clientes entraram, e aí aqui, por exemplo, é um gráfico de retenção, né, ou de engajamento, né? Muitas vezes em empresas B2C a gente olha para retenção não de receita, mas sim retenção de usuários ativos, né? Então, eu tenho aqui na linha o mês e na coluna qual é o mês, em qual mês, né, de vida está aquela safra, ou seja, no sexto mês, como é que estava a minha retenção em cada uma dessas safras de clientes. E aí, o que a gente gosta de ver é uma melhora nas safras mais novas. Ou seja, quanto mais recentes as safras, melhor está a retenção, né? E aí eu acho que a gente olha muito para retenção em 6 meses, retenção, churn, né, etc., e retenção em 12 meses. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, as safras mais novas aqui estão tendo uma retenção bem boa, né? E aí a gente consegue analisar aqui uma série de coisas. A gente começa a perguntar, pô, o que aconteceu aqui nessas duas safras que foram tão ruins, né? Se a gente olhar o sexto mês. Então, aqui é um exemplo de como é que a gente pode ir aprofundando nesses números e criando uma conversa, uma narrativa para entender a empresa de forma profunda. E é isso que eu queria trazer. Aqui estão mais algumas referências de links para vocês se aprofundarem nesse tema que é muito profundo e muito rico, e é uma maneira aqui de entender a linguagem das empresas, né? E entender profundamente finanças, contabilidade e como é que o seu negócio funciona. Esses links vão estar na descrição do vídeo. Obrigado e até mais.